Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Sejam todos bem-vindos. Vocês que nos acompanham pelo YouTube, esta missa será transmitida da Paróquia Santa Mônica de Uberlândia com cortesia de Templo Vivo Produções. Não deixem de se inscrever no nosso canal. É muito fácil. É só clicar no sininho. Compartilhe este link e divulgue nossas transmissões. Intenções. 7º dia de Anselmo Dias Neto e Joana Divina Dutra. Falecidos: Luísa Maria de Tarso, 2 anos. Oscar Tavares. Luiz Krau Bacelar, 30 dias. Neuza Soares Menezes, 3 dias. Marli Caleiro Arcebi, 4 dias. E Expedita da Silva. Aduardino de Brito Freitas. Alcedina Ribeiro Couto. Antônio Zandonade e falecidos da família. Benedito Porfírio de Souza. Carmelita Porfírio de Souza. Cesomar Oliveira Andrade. Fabiano Félix Ribeiro. Francisca Cândida São José. Geralda Cesarina de Souza. José da Silveira. José Zacarias Vieira. Luiz Júnior Cunha Arantes. Maria das Dores Rezende de Barros. Maria Helena, Pastoral da Saúde. Maria Jerônima de Carvalho, 1 ano. Miguel Magalhães Gonçalves Pena, 6 meses. Miguel Otacílio Félix. Pedro Porfírio de Lima e falecidos da família. Terezinha de Jesus Silveira. Terezinha Rezende Moreira. Todos os falecidos. Ação de graças. Aniversário de Lázaro Sebastião da Silveira. Delma Tarcísia Vinhadel Tanache e família. Nossa Senhora Mãe de Cristo, pelos benfeitores da paróquia. Santa Helena Guerra, Santa Mônica, Santo Agostinho, todos os dizimistas da paróquia Santa Mônica, todos os santos. Dizimistas sorteados com 30 missas: Ieda Carolina Marques Medeiros Braga, João Jimenez, Joaquim Aleixo de Souza, Lucas Tiago Santos Silva de Lima, Marinha Terezinha Siqueira, Marlene Vitória Ferreira, Pedro Zandonade. Missa da solenidade de Pentecostes. Reunidos na mesma fé e numa só família, celebremos a solenidade de Pentecostes. Renovados pelo Espírito Criador e Unificador, solidificamos nosso caminho de peregrinos de esperança e de mensageiros do perdão e da paz. Iniciemos a nossa Santa Missa com canto de entrada. Estaremos aqui reunidos, como estavam em Jerusalém, pois só quando vivemos unidos é que o Espírito Santo nos vem. Estaremos aqui reunidos, como estavam em Jerusalém, pois só quando vivemos unidos é que o Espírito Santo nos vem. Ninguém para esse vento passando, ninguém vê, ele sopra onde quer. Força igual tem o Espírito quando faz a Igreja de Cristo crescer. Estaremos aqui reunidos, como estavam em Jerusalém, pois só quando vivemos unidos é que o Espírito Santo nos vem. Feita de homens a Igreja é divina, pois o Espírito Santo a conduz, como um fogo que aquece e ilumina.
que é vida, que é luz. Estaremos aqui reunidos, como estavam em Jerusalém, pois só quando vivemos unidos é que o Espírito Santo nos vem. Sua imagem são línguas ardentes, pois o amor é comunicação. E é preciso que todas as gentes saibam quanto felizes serão. Estaremos aqui reunidos, como estavam em Jerusalém, pois só quando vivemos unidos é que o Espírito Santo nos vem. Estaremos aqui reunidos, como estavam em Jerusalém, pois só quando vivemos unidos é que o Espírito Santo nos vem. Ninguém para esse vento passando, ninguém vê ele sopra onde quer. Força igual tem o Espírito quando faz a igreja de Cristo crescer. Estaremos aqui reunidos, como estavam em Jerusalém, pois só quando vivemos unidos é que o Espírito Santo nos vem. Feita de homens a igreja é divina, pois o Espírito Santo a conduz, como um fogo que aquece e ilumina, que é pureza, que é vida, que é luz. Estaremos aqui reunidos, como estavam em Jerusalém, pois só quando vivemos unidos é que o Espírito Santo nos vem. Sejam bem-vindos, irmãos e irmãs. Hoje para a igreja é um dia de festa solene, pois nós recebemos na nossa vida aquilo que o Cristo prometeu aos apóstolos. Eu vou para a casa do meu Pai, mas enviarei a vós o Espírito Santo. Não fiquemos sozinhos, não ficamos sozinhos, mas o próprio Espírito de Deus, o amor de Deus será derramado em cada um de nós, com seus 7 dons, com toda a nossa vida e a nossa alegria. Vamos, portanto, iniciar esta celebração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz, a bênção de Deus que é nosso Pai, o amor de Jesus Cristo, que é nosso Senhor e Salvador, e a força do Espírito Santo estejam sempre com todos. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Espírito Santo desceu sobre os apóstolos em forma de chamas, porque Ele é o amor que aquece e ilumina. Nós vamos receber as 7 velas, simbolizando esses 7 dons. Os 7 dons do Espírito Santo são: sabedoria, capacidade de compreender a sabedoria de Deus e de discernir o que é bom e justo em todas as situações. Entendimento, capacidade de compreender os mistérios de Deus e de viver em harmonia com a sua vontade. Conselho, capacidade de dar bons conselhos aos outros e de pedir conselhos a Deus em momentos de dúvida. Fortaleza, força para suportar as dificuldades e para resistir à tentação do mal. Ciência, conhecimento das coisas de Deus e das coisas da criação, com a capacidade de as apreciar e valorizar. Piedade, apetite por Deus, amor por Ele e por todos os homens, a referência por Deus e por todos os seus santos,
a obediência, a gratidão e a humildade. Temor de Deus, medo de desagradar a Deus, respeito por Ele e consciência de tudo o que temos vem de Deus. Os dons do Espírito Santo ajudam-nos a viver uma vida santa e a crescer na graça de Deus. Através destes dons, somos capazes de amar a Deus e ao próximo, de servir a igreja e de testemunhar o Evangelho no mundo. Cantemos. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Diante do Espírito Santo, que é amor de Deus por nós, vamos pedir a Deus que acolha hoje nosso arrependimento, acolha as nossas faltas, para que, perdoados por Ele, possamos viver os dons do Espírito Santo com toda a paz e todo o amor. Peçamos perdão pelos nossos pecados. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, piedade, 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 piedade de nós, piedade, piedade, piedade de nós. Ó Cristo, que vieste chamar os pecadores humilhados, piedade, 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 piedade de nós, piedade, piedade, piedade de nós. Senhor, que intercedeis por nós, junto a Deus Pai que nos perdoa, piedade, 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 piedade.
Abaixemos a cabeça em sinal de arrependimento. Vamos receber o perdão de Deus. E Deus Todo-Poderoso, Ele que é misericórdia infinita, derrame sobre nós o seu perdão, a sua paz, como derramou o Espírito Santo. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Amém. Cantemos um hino de louvor. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra aos seus amados. Povos louvam o Rei Celeste, os que foram libertados. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, bendizemos. Damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, voz de Deus Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Vós que estáis junto do Pai, como nosso intercessor, Acolhei nossos pedidos, atendei nossos clamor. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. vós somente sois o Santo, O Altíssimo Senhor, com o Espírito Divino de Deus Pai no esplendor. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Oremos. Hoje estão presentes aqueles que estão fazendo a preparação para receber o sacramento, que nós chamamos catequese adulta. São 63 e a igreja se alegra com eles e pede a Deus que os abençoe para que, fazendo parte dessa comunidade cristã, possam assumir com seriedade os compromissos com Deus e com a igreja. Oremos. Ó Deus, que pelo mistério da festa de hoje santificais vossa igreja inteira, em todos os povos e nações, derramais por todos a expansão do mundo os dons do vosso Espírito Santo e realizai agora no coração dos que correm, do que creem em vós, as maravilhas que operastes no início da pregação do Evangelho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Liturgia da Palavra. O Espírito Santo, no qual fomos batizados, capacita-nos para falar a linguagem compreensível a todos, o amor. Ele nos reúne
e nos envia para que sejamos portadores da paz e do perdão. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho, como se fosse uma forte ventania, que encheu a casa onde eles se encontravam. Então, apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. Moravam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações do mundo. Quando ouviram o barulho, juntou-se a multidão, e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua. Cheios de espanto e de admiração, diziam: esses homens que estão falando não são todos galileus? Como é que nós os escutamos na nossa própria língua? Nós que somos partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfília, do Egito e da parte da Líbia, próxima de Cirene, também romanos que aqui residem, judeus e prosélitos, cretenses e árabes. Todos nós os escutamos anunciar as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovar. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovai. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovai. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovar. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ó meu Deus e meu Senhor, como sois grande, quão numerosas, ó Senhor, são vossas obras. Encheu-se a terra com as vossas criaturas. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovar.
voltam para o pó de onde vieram. Enviais o vosso Espírito e renascem, e da terra toda face renovais. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovai. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovai. Que a glória do Senhor perdure sempre, e alegre-se o Senhor em suas obras. Hoje seja-lhe agradável o meu canto, pois o Senhor é minha grande alegria. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovai. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovar. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, ninguém pode dizer: Jesus é o Senhor, a não ser no Espírito Santo. Há diversidades de dons, mas um mesmo é o Espírito. Há diversidade de ministérios, mas um mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, mas o mesmo Deus realiza todas as coisas em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. Como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo. Assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num único Espírito, para formar um único corpo. E todos nós bebemos de um único Espírito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Espírito de Deus, enviai dos céus um raio de luz, um raio de luz. Vinde, Pai dos pobres, dai aos corações vossos 7 dons, vossos 7 dons.
Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Vinde Espírito Divino, enchei com vossos dons os corações dos fiéis e acendei neles o amor como um fogo abrasador. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caríssimos irmãos, poderíamos hoje dizer, caríssima igreja, hoje estamos reunidos como estavam em Jerusalém, quando Cristo pediu para eles não saírem, mas esperarem a vinda do Espírito Santo. Essa promessa Jesus fez aos apóstolos, para que, recebendo o Espírito Santo, recebessem também a força de Deus para ir e anunciar o Evangelho a todas as nações. É o mistério de amor de Deus. Deus não nos quis divididos, mas unidos. Deus não quer que o mundo se torne uma nova Babel, onde a desunião existe pela glória, pela vaidade, pelas ambições. Mas o Cristo quer que, pelo Espírito, nós tenhamos a unidade e a paz. Se na Torre de Babel, na cidade de Babel, foram confundidas as línguas porque todos queriam ser grandes, queriam ser mais do que os outros, queriam que os outros se ajoelhassem diante deles, a vaidade tomou conta deles e a confusão veio. E isso é normal no meio de nós. Por que não nos entendemos? Quando nós queremos ser mais do que os outros, quando queremos impor o nosso poder pelo dinheiro, queremos impor o nosso poder pelo mando, quando esquecemos daquilo que Jesus nos diz,
que devemos servir uns aos outros, que o verdadeiro poder não é ser mais do que os outros, mas nos colocar a serviço. Aí sim nós nos entendemos. Por isso que o Cristo enviou o Espírito Santo, e pelo Espírito Santo todos nós nos entendemos. Todos nós falamos a mesma língua, e a linguagem do Espírito Santo é a linguagem do amor. Aonde existe amor, a gente se entende. Numa família onde o casal se ama e os filhos amam, é uma paz. Nós dizemos, parece um céu. Mas numa família onde cada um quer pensar da sua maneira, quer ser mais do que os outros, quer abusar dos outros, que não há diálogo, nós dizemos, essa família, ela ruiu, perdeu a unidade, perdeu a fé. Por isso o grande sinal, de um lado, Babel, que é a confusão, pelo orgulho, do outro lado, a paz e o entendimento pelo amor que o Cristo nos envia. É triste quando nós vivemos desunidos. É triste quando nós queremos construir um mundo, cada um por conta própria. Nós estamos vivendo esses tempos assim, onde nem mais precisamos nos encontrar. Basta apertar alguns números, algumas letras e vai friamente uma mensagem para alguém. Não existe aquele calor humano. Não existe aquele interesse realmente de encontrar o irmão e sentirmos que nós nos entendemos porque falamos a mesma língua. E a mesma língua é aquilo que o Espírito Santo nos trouxe. É o amor entre nós. Vocês podem ver, muitas vezes eu vejo crianças brincando e elas se entendem. Até crianças estrangeiras que estão juntos, elas brincam, elas se entendem. A gente diz, por que se entendem? A mãe que tem muito amor pelo seu filhinho, ou pela sua filhinha, a filhinha fala tudo embrulhado e a mãe entende. Que linguagem é essa? Que ela é capaz de entender a linguagem que o amor tem pelo seu filho. A linguagem que a mãe tem pelo seu filhote. Ela gerou aquela criança e ela entende. Qualquer gemido, ela sabe o que ela quer. É isso que nós deveríamos aprender. Pelo amor nós nos entendemos. Pela vaidade e pelo orgulho nós nos separamos. Eu quero ser mais do que vocês. Eu quero ser mais. E para ser mais eu tenho que pisar nos outros. E aí vem a guerra, aí vem a violência, aí vem tantas coisas nós estamos vivendo. Não conseguimos falar mais. O diálogo entre nós está se perdendo porque nós não assumimos com carinho aquilo que Deus nos mandou. Em todos os momentos nós nos separamos. Eu penso assim e tem que ser assim. Eu quero isso e tem que querê-lo do jeito que eu quero. Enquanto Jesus, tendo enviado o Espírito Santo, nos diz, nós temos que nos amar, saber partilhar, saber compreender, saber sentir o sofrimento do irmão, sermos humanos. Está faltando humanidade entre nós, mas Deus envia o Espírito Santo, é querer acolhê-lo. Por isso que Jesus diz, não saiam de Jerusalém, mas se reúnam no cenáculo e lá receberão o Espírito Santo. Ao redor de uma mesa, eles estão reunidos e o Espírito Santo de Deus vem. E ele vem não para impor, mas vem para nos sustentar na caminhada. Que tenhamos forças, que saibamos usar a sabedoria, que saibamos usar os meios que Deus nos deu para o bem, para a santidade. Assim o mundo caminha.
E todos nós precisamos caminhar na fé. São Paulo nos diz, assim como o corpo tem muitos membros, cada um do seu jeito, cada um tem uma função. Nós não podemos querer que tenha uma perna, todo mundo tenha a mesma perna. Mas nós temos elementos no corpo, um ajudando o outro. E juntos nós formamos um corpo. Quando alguém quer ser sozinho, o corpo fica aleijado. Ou quando alguém falta, o corpo fica triste. Mas na unidade do serviço de cada um, nós formamos a igreja. Nós formamos a unidade com Cristo, com o Pai e com o Espírito Santo. Não basta dizer, eu reconheço o Espírito Santo, eu o amo. Amor-palavra é o amor falido. O amor, porém, vivido é o amor que se torna real, que se torna forte. Não basta dizer, eu te amo, Pai, eu te amo, Espírito Santo, eu te amo, Jesus. Prova, mostre ao mundo que você realmente tem esse amor e é capaz de transmiti-lo a todos. É por isso que Jesus nos diz, ide, anunciar o Evangelho a toda criatura. Não sejam apenas ouvintes. Vocês estão me ouvindo hoje, mas não basta. Aquecem o coração num momento e depois se esfria. Ide pelo mundo inteiro, anunciar o Evangelho a toda criatura. A missão da igreja é esta, anunciar o Evangelho a todos. Mas anunciar o Evangelho e viver o Evangelho. Então hoje nós temos aqui tantos jovens adultos que estão se preparando para receberem os sacramentos. O apelo que eu faço, vocês aprenderam muitas coisas, mas aprender e não colocar em prática é simplesmente comprar um livro bonito, com uma capa linda, colocar na biblioteca e deixar lá empoeirado. Ou pegar a Bíblia e está ainda sem ser usada. A palavra de Deus tem que ser colocada em prática. Ele é o livro de normas, mas o livro de normas e do amor de Deus em nós. A igreja conta com vocês. A igreja os acolhe, não impõe nada, mas vocês têm que ouvir a palavra de Deus e colocá-la em prática, se tiverem amor a Deus. Então se alegrem, nós nos alegramos por recebê-los no meio de nós, por dar-lhes os sacramentos da igreja, por dar-lhes a força do Espírito Santo. Mas levem a sério. O contrário é perder tempo, é perder a palavra que foi dita e não caminhar. Eu confio em vocês. Eu sei que saberão se entender no diálogo entre nós, diálogo fraterno. Também pedimos a Deus que nos una, a nós que somos tantos, que temos a palavra de Deus, que formamos tantas divisões, tantas igrejolas para todos os lados. Ser a igreja una, santa, católica e apostólica. Aquilo que o Cristo quis. Ide pelo mundo inteiro anunciar o Evangelho. Sobre esta igreja, eu edificarei a minha igreja sobre o testemunho de vocês, os apóstolos. Vocês me viram ressuscitado, testemunha isso a todos. Recebam o Espírito Santo e os pecados que perdoarem serão perdoados. A igreja tem um poder de perdoar pecados. Não um poder que ela pediu, mas o Cristo concedeu. Recebam o Espírito Santo, a quem perdoarem os pecados serão perdoados. Não existe coisa mais cheia de amor do que quando a gente perdoa. E o Cristo nos perdoa pelo seu Espírito.
Então vamos hoje, unidos, pedir a Deus que o seu Espírito desça nos corações de todos e nos dê um coração novo, um coração de carne, não um coração de pedra, um coração vivo, e o seu Espírito o sustente e o conduza. Vamos, portanto, renovar hoje a nossa fé, ficando todos de pé, rezando aquilo que nós cremos. Nós cremos em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Imploramos a Deus que envie o Espírito Santo sobre a Igreja para confirmar sua renovação pascal. Cantemos. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovar. Sobre a Igreja, neste ano jubilar, enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. sobre nossos governantes, enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. sobre nossas famílias, Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. sobre os doentes e os desanimados, Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. sobre todos os povos e nações, Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. sobre nossos corações, para nos inspirar a viver o dízimo como um gesto de amor e gratidão pelas graças recebidas. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Queridas irmãs e queridos irmãos, rezemos juntos a oração do dizimista, que pode ser acompanhada no envelope ou no banner. Se você não tem um envelope, procure o balcão do dízimo e seja também um dizimista. Recebei, Senhor, minha oferta. Não é uma esmola, porque não sois mendigo. Não é uma contribuição, porque não precisais. Não é um resto que me sobra, que vos ofereço. Esta importância representa, Senhor, meu reconhecimento, meu amor, pois se tenho é porque me destes. Amém. Rezemos também pelos nossos jovens que estão recebendo
a preparação para os sacramentos, chamado catequese adulta, que eles possam, assumindo o compromisso cristão, serem verdadeiras testemunhas do Cristo, roguemos. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovar. Rezemos também pelos catequistas que, com tanto carinho, estão preparando esses jovens para o batismo, para o crisma, para a confissão, a Eucaristia ou o matrimônio. Que Deus os abençoe sempre e sejam abençoados por Deus, roguemos. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovar. E enfim, rezemos pelos nossos irmãos falecidos, de modo especial Anselmo Dias Neto, 7 dias. Joana Divina Dutra, também 7º dia. Luísa Maria de Tarso, 2 anos. Luiz Crau Barcelar, 30 dias. Neuza Soares Menezes, 3 dias. E Marli Calheiros Arcebe, 4 dias. E por todos os falecidos, parentes e amigos, roguemos. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovar. Juntos rezemos a oração do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Liturgia Eucarística. Apresentamos as oferendas do pão e do vinho a serem transubstanciados no corpo e no sangue de Jesus, alimento que nos tornam sempre mais unidos na fraternidade e no amor. Se você tem fé, fique de pé. Se você é irmão, entre nessa procissão. Se você tem fé, fique de pé. Se você é irmão, entre nessa procissão. Vamos, irmãos, levante, caminhe com disposição, trazendo a sua oferta de acordo com o seu coração. Se você tem fé, fique de pé. Se você é irmão, entre nessa procissão. Se você tem fé, fique de pé. Se você é irmão, entre nessa procissão. Vamos, irmãos, partilhe. Nosso Deus é comunhão e abençoa as ofertas da igreja peregrina em missão. Se você tem fé, fique de pé. Se você é irmão, entre nessa procissão. Se você tem fé, fique de pé. Se você é irmão, entre nessa procissão. Vamos, irmãos, coragem, não importa o que tem na mão. Se hoje não tem nada, ofereça o seu coração. Se você tem fé, fique de pé. Se você é irmão, entre nessa procissão. Se você tem fé, fique de pé. Se você é irmão, entre nessa procissão. Vamos, irmãos, levante, caminhe com disposição,
trazendo a sua oferta de acordo com o seu coração. Se você tem fé, fique de pé. Se você é irmão, entre nessa procissão. Se você tem fé, fique de pé. Se você é irmão, entre nessa procissão. Vamos, irmãos, partilhe. Nosso Deus é comunhão e abençoa as ofertas da igreja peregrina em missão. Se você tem fé, fique de pé. Se você é irmão, entre nessa procissão. Se você tem fé, fique de pé. Se você é irmão, entre nessa procissão. Vamos, irmãos, coragem, não importa o que tem na mão. Se hoje não tem nada, ofereça o seu coração. Se você tem fé, fique de pé. Se você é irmão, entre nessa procissão. Se você tem fé, fique de pé. Se você é irmão, entre nessa procissão. Oremos agora, irmãos e irmãs. Oremos com a nossa fé, com nossa esperança, agradecidos e amando Cristo Senhor, e que esta celebração de hoje seja aceita por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a Santa Igreja. Concedei-nos, vos pedimos, Senhor, que conforme as promessas do vosso Filho, o Espírito Santo nos revele mais abundantemente o mistério deste sacrifício e nos manifeste toda a verdade por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Então demos graças ao Senhor, Ele que é nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, pois para levar à plenitude o mistério pascal, derramastes hoje o Espírito Santo sobre aqueles que em comunhão com vosso Filho unigênito se tornaram vossos filhos e filhas por adoção. É Ele que no início da Igreja nascente infundiu com todos os povos o conhecimento do verdadeiro Deus e reuniu as diversas línguas na profissão de uma só fé. Por isso, transbordando de alegria pascal e humildade e a humanidade toda exulta, mas também é força do alto e os angélicos poderes proclamam sem fim o hino de vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana.
verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais a vida e a santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir para vós um povo que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar este mistério. Enviai o vosso Espírito Santo. Na véspera, na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu o pão e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, Jesus tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e da eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei sempre isto em memória de mim. Eis o mistério da nossa fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão aos céus, e enquanto esperamos sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oblação da vossa igreja e reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos una num só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós uma oferenda eterna, para alcançarmos a herança com os vossos eleitos, com a Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa, com São José, seu esposo, com os vossos santos apóstolos e gloriosos mártires, com Santa Mônica, Santa Helena Guerra, Santo Agostinho e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda.
nós vos suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Concedei na fé e na caridade a vossa Igreja, que caminha neste mundo com o vosso servo, o Papa Leão, o nosso Bispo Paulo Francisco, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos, os ministros e todo o povo para vós redimido. Atendei, propício, às preces desta família que reunistes em vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas, dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida. De modo especial, aqueles cujos nomes estão nas intenções de hoje. Também os nossos parentes e amigos, as vítimas da guerra, das doenças, do egoísmo humano. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. Por Ele dais ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Cantemos com muito amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, e venha a nós o teu reino, e seja feita a sua vontade,
mas livrai-nos de todo o mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai. Dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Todos. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé na vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor e o amor de Maria, nossa Mãe, estejam sempre com todos. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, a vossa paz, a vossa paz. Felizes somos agora todos nós que recebemos o Espírito Santo de Deus, o seu corpo e sangue. Eis aqui o Cristo, o Filho de Deus vivo, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Amém. Senhor, vem dar sabedoria que fazer tudo como Deus quis, e assim faremos da Eucaristia o grande meio de ser feliz. Dai-nos, Senhor, estes dons, essa luz, e nós veremos que o pão é Jesus. Dá-nos, Senhor, o entendimento que tudo ajuda a compreender, para nós vermos como é alimento o pão e o vinho que Deus quer ser. Dá-nos, Senhor, estes dons, essa luz, e nós veremos
que o pão é Jesus. Senhor, vem dar divina ciência, com eterno fazer. Tu vês por fora, Deus vê a essência. Pensar que é pão, mas é nosso Deus. Dá-nos, Senhor, estes dons, essa luz, e nós veremos que o pão é Jesus. Dar-nos, Senhor, o teu conselho que nos faz sábios para guiar. Homem, mulher, jovem e velho, nós guiaremos ao santo altar. Dá-nos, Senhor, estes dons, essa luz, e nós veremos que o pão é Jesus. Senhor, vem dar a fortaleza, a santa força do coração. Só quem vencer vai sentar-se à mesa. Pra quem lutar, Deus quer ser pão. Dá-nos, Senhor, estes dons, essa luz, e nós veremos que o pão é Jesus. Dar-nos, Senhor, filial piedade, a doce forma de amar, enfim, para que amemos quem na verdade aqui amou-nos até o fim. Dá-nos, Senhor, estes dons, essa luz, e nós veremos que o pão é Jesus. Senhor, vem dar-nos sabedoria e fazer tudo como Deus quis, e assim faremos da Eucaristia o grande meio de ser feliz. Dá-nos, Senhor, estes dons, essa luz, e nós veremos que o pão é Jesus. Dar-nos, Senhor, o entendimento que tudo ajuda a compreender, para nós vermos como é alimento o pão e o vinho que Deus quer ser. Dá-nos, Senhor, estes dons, essa luz, e nós veremos que o Pão é Jesus. Vamos pedir a Maria, que é nossa mãe, ela que recebeu o Espírito Santo com os apóstolos, mas ela recebeu Cristo como mãe, como aquela que assumiria todos nós como filhos.
Peçamos a ela que nunca nos deixe afastarmos do Cristo, nem da igreja, mas que sejamos um só povo, um só Espírito. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. oremos. Ó Deus, que enriqueceis a Igreja com os bens dos céus, conservai em vossa graça, para que o mundo alto, o Espírito, o dom do alto, o Espírito Santo, pela continue sendo sua força e alimento espiritual que recebemos. Aperfeiçoe em nós a obra da redenção, por Cristo nosso Senhor. Amém. Nós hoje, domingo passado, celebrávamos a ida de Jesus para os céus. Ele nos disse: eu vou para a casa do meu Pai, mas enviarei a vós o Espírito Santo. Nós celebramos e esperamos aquilo que Ele nos disse. Fiquem unidos e esperando. Eu enviarei o Espírito Santo para vós. Quem simbolizou a Páscoa e o Cristo no meio de nós foi o Círio Pascal, esta vela ao lado do ambão onde nós lemos e proclamamos o Evangelho. E agora o Cristo foi embora e nós vamos apagar essa luz para nos lembrar sempre da sua presença, não mais no círio, mas no coração nosso. A fé agora é nossa. Ele enviou o Espírito Santo para que pela fé possamos viver esse grande mistério de amor. Ele foi, mas voltou no meio de nós pelo Espírito Santo de Deus. Na noite da vigília pascal, aclamamos Cristo, nossa luz, e acendemos o círio pascal. A luz do círio nos acompanhou nesses 50 dias. Hoje, dia de Pentecostes, ao concluir o tempo da Páscoa. O círio é apagado. Este sinal nos é tirado para que, educados na escola pascal do Mestre ressuscitado, nos transformemos e nos tornemos a luz de Cristo, que se irradia como uma coluna luminosa que passa no meio do mundo para iluminar os irmãos e irmãs, a guiá-los nos caminhos do dia a dia. Por Cristo, luz do mundo, demos graças a Deus. Cristo, luz do mundo, Demos graças a Deus. Cristo, luz do mundo, Demos graças a Deus. Vamos dar uma salva de palmas. Esse círio vai nos acompanhar em todas as cerimônias de batismo, crisma, em diversas outras cerimônias, para nos lembrar sempre a Páscoa. E será reaceso no ano que vem, na festa pascal. Então vamos acendê-lo no coração de cada um, sairmos hoje desta igreja com Cristo nos nossos corações,
pronto a nos iluminar e conduzir. Dignai-vos agora, ó Cristo, acender nossas lâmpadas da fé, que em vosso tempo refugiam constantemente, alimentadas por vós, que sois a luz eterna. Dai-nos ser velas acesas, que dissipam as trevas do mundo e iluminam as dúvidas e as incertezas do tempo presente. Vós que sois, viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Hoje nós celebramos o 7º dia de Anselmo Dias Neto, Joana Divina Dutra. Nós sabemos que o Cristo diz: eu vou para a casa do Pai, mas vos prepararei um lugar, porque aonde eu estiver, quero que vocês estejam comigo. Então vamos, mesmo que sentimos saudade por aquilo que parte, saibamos agradecer a Deus pela vida que agora recebe em plenitude. Esta é a nossa fé, que nos une em Cristo e com toda a igreja. Saibamos testemunhar esta fé. O Cristo ressuscitou, com Ele nós também ressuscitaremos. Amém. Hoje vamos sortear também para os dizimistas. O dízimo não é um favor que se faz, nem uma cobrança que a igreja faz. O dízimo é o próprio Cristo que fala. É um gesto de amor para com a igreja. A igreja caminha porque é nossa. Nós somos a igreja. E quando nós contribuímos, não é para ajudar o padre, mas para ajudar vocês. Eu estou aqui como administrador, não daquilo que é meu, mas daquilo que é nosso. Esta igreja é nossa. As dívidas que nós fazemos também são nossas. Aquilo que nós conseguimos também é nosso. E nós somos de Cristo. Seria lindo se todo cristão tivesse essa consciência: eu faço parte da igreja. Quantas coisas Deus me dá. Esse é um gesto carinhoso de agradecimento, não de pagamento a Deus, mas de agradecimento a Deus. Então, todo mês nós realizamos uma lembrança pequena, mas é um sinal de que eu estou participando do dízimo como verdadeiro cristão, como participantes da Igreja em Cristo. Pastoral do dízimo, primeiro contribuição é de 30 celebrações da missa, na intenção daquele que recebe. 1651. Flávia Teodoro José Maria Prado. Flávia Teodoro José Maria Prado. – 1327. Bárbara de Oliveira Silva. – 219. Maria Aparecida Silva Junqueira. – 1013. Maria Lúcia Ferreira Hipólito Pires. – 684. Domício Mário de Lima. – 1513. Sirlene José de Oliveira. Nós estamos tendo no fundo da igreja, no salão, um bazar de roupas. É uma forma também de partilhar e de
ajudar aqui no nosso caminhar de igreja. Na primeira semana de julho, nós vamos ter uma festa julina, nós chamamos, que é fora do contexto de junho. Mas é uma forma de participar. Nós não fizemos nesses 2 últimos anos, muita gente reclamou. Era tão bom que a gente se reunisse e participasse. Então nós estamos organizando. Mas festa nenhuma se faz se a cooperação, se a ajuda, não só financeira, mas ajuda de pessoas que se dizem, pode contar comigo. São muitas coisas. Uma festa necessita de muita gente. Se nós não ajudamos, alguns só que vão trabalhar e se matar de trabalhar, porque outros poderiam, mas é para Deus, não importa. Então, vamos ver se podemos nos dispor ao sair. Tem quem pode explicar isso, como cooperar, como trabalhar. Posso contar com todo mundo? Vixe Maria, estou perdido. Acho que eu não convenci muito, não. Mas Deus convence, Deus tem o seu modo de convencer. Então vamos receber a bênção final. O Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Deus, o Pai das luzes, que hoje iluminou os corações dos discípulos, derramando sobre eles o Espírito Santo, vos conceda a alegria de sua bênção e a plenitude dos dons do mesmo Espírito. Amém. Aquele fogo descido de modo admirável sobre os discípulos, por seu poder, purifique os vossos corações purifique de todo mal e vos ilumine com o Espírito de sua luz. Amém. Aquele que, na proclamação de uma só fé, reuniu a diversidade das línguas, vos faça perseverar na mesma fé e por ela passar da esperança à plena visão. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Um bom dia a todos. Um santo e abençoado domingo. Vivendo o que acabamos de celebrar, o dia de Pentecostes. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Hoje tem o Pentecostes. Vai ser na Igreja de São Paulo e na São João Batista, no Sesmo Pereira, a partir das 14 horas. Encerra-se com a Santa Missa. Agora nós vamos todos para o bazar. Sim, eu quero que a luz de Deus que um dia